Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, 93 para quem é de 93 e paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente está aqui com o mestre Wagner Canalonga para falar sobre o I Ching, né? Esse oráculo, esse poço de sabedoria da tradição taoísta. Mas antes de conversarmos com ele, vamos apresentar a banca do Projeto Mayhem. Rodrigo. Salve, pessoal. Vamos ver como o Xing me ajuda na escola. Diretamente do Centro-Oeste brasileiro, Rafa Ferraz. Boa noite, pessoal. Eu, como muitos leigos, já acreditei que o Xing era só um negocinho de adivinhação, e hoje eu sei que não é muito mais profundo que isso, e estou aqui para aprender mais sobre isso também. Das profundezas do Morte Súbita, Tiago Tamussauskas. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. E um prazer receber de novo o Wagner, já esteve aqui com a gente antes. Muito bom. E do outro lado do mundo, diretamente da Terra do Sol Nascente, Robson Belli. Hoje eu não vou cumprimentar em japonês, hoje eu vou cumprimentar em Tsaawan, para todos. Bom dia, porque aqui é dia, né? Então, o Anan, para quem tá à noite aí no Brasil. Perfeito. E hoje nós vamos tentar entender como o mutável pode ser imutável e tentar também descobrir o que se faz para a raposa saltar sobre o rio e não deixar a ponta da cauda dela tocar na água. Porque estamos aqui com o mestre Wagner Canalonga, mestre regente da Sociedade Taoísta de São Paulo, iniciado pelo próprio mestre Wu Ji-Chen. Seja bem-vindo, mestre. Muito obrigado, Paulo, toda a galera aí. Uma alegria muito grande, é super divertido estar aqui com vocês, né? A gente já começa a dar risada antes nos bastidores, né? E gostei da história da raposa aí, que é uma das muitas alegorias que a gente encontra aí no I Ching, e no meio da nossa conversa acho que eu posso contar um pouquinho. Né? E assim, como eu combinei com vocês, né, de a gente deixar o papo bem fluido, né? A gente já começa passando a bola aí para vocês, porque a gente vai funcionar aqui na base da conversa, né? E o Rodrigo já está lá com a mão levantada, preparando aqui o primeiro tiro, quer dizer, a primeira pergunta. Vamos lá. Eu não vou perguntar como o Xing vai me ajudar a implementar o ensino médio, mas eu quero saber o que é o Xing e sua história. É joia, muito bom, Rodrigo. O I Ching, sabe que assim, eu tenho uma relação com o I Ching já de mais de 30 anos, né? E nesse tempo todo, estudando, trabalhando com o I Ching, chega uma hora que o pessoal me pergunta: Wagner, o que é o I Ching? Fala rápido o que é o I Ching. Eu tenho vontade de chorar. Porque quanto mais você estuda, né, mais você vai mergulhando, né, e vai vendo que, assim, tentar definir, assim, em poucas palavras, a gente até consegue, mas é tão raso, né? E aí teve uma época que eu comecei a gravar, falar: olha, eu não vou mais falar o que é I Ching, eu vou mostrar o I Ching em ação. Aí dei um monte de palestra, gravei um monte de vídeos, e esses vídeos estão lá na nossa plataforma Taoísmo Online, nessa área que se chama I Ching em ação. Mas aqui vamos lá, vamos tentar ser rapidinho para falar o que é o I Ching. E para ser mais direto, vou na tradução literal, né? I Ching. Ching é todo livro sagrado para o chinês. Tá? Então, você tem o Nei Jing, você tem o Tao Te Ching, você tem o I Ching, você tem o Nanhua Jing. Todo livro sagrado termina com Jing. A Bíblia, por exemplo, em chinês, ela vira um Jing, tá? Porque é um livro sagrado. E o I significa mutação, né? Esse termo I, ele tem vários sentidos. Primeiro, ele significa aquilo que muda, né? A transformação. Porque os mestres taoístas, lá na origem, né? lá atrás, nos tempos ancestrais, eles buscavam se harmonizar, se integrar com a natureza, né? E aí eles contemplavam a natureza externa e a natureza interna. Eles contemplavam os seres,
a mudança das coisas, das estações, contemplava as próprias mudanças, e eles chegaram nessa percepção de que tudo muda. Né? Uma coisa óbvia, mas uma coisa fundamental, a primeira lei do livro das mutações, né? É o livro sagrado das mutações, que é o I Ching. Tudo muda, mas quando a gente contempla as mutações, as transformações do mundo natural, a gente vê que as coisas, elas têm um início, um nascimento, aí elas têm um crescimento, um desenvolvimento, tem um auge, um declínio e um fim, né? Ou seja, tudo que surge desaparece, tudo que nasce morre. Tá? Isso é assim, você pode olhar ao longo dos tempos, as coisas sempre funcionam assim. Tá? Algumas coisas têm esse ciclo mais rápido, outras coisas têm um ciclo mais lento. Né? Algumas são tão rápidas que a gente nem percebe, outras são tão lentas que a gente também não percebe. Mas tudo muda. Né? E as mudanças, elas seguem alguns padrões. Então, ao longo de milhares de anos, os mestres observando, veem as mutações acontecendo de forma cíclica. Né? Então, é interessante a gente pensar, né? Tudo muda. Então, mas a hora que eu faço essa afirmação de que tudo muda, isso vira uma lei. E essa lei é imutável. Tudo muda. Né? E além dessa lei, os mestres taoístas perceberam algumas outras leis que parecem reger as transformações no universo. Tá? E é como se fossem as regras que regem as mutações. E essas regras, elas não mudam. Né? Ou seja, quando a gente fala do I Ching, a gente fala do que muda e daquilo que não muda. E que se a gente estudar essas leis imutáveis, a gente consegue entender melhor as transformações. Né? E o I Ching Jing é o livro, então é o livro sagrado das mutações, mas o estudo do I, que é das mutações, é anterior ao próprio livro, anterior à própria escrita. Né? O I Ching tem sua origem há uns 7.500 anos atrás, uma era mitológica chinesa, a partir de um sábio chamado Fuxi, né? Que ele teria encontrado o objeto. Na verdade, diz na mitologia que é um objeto esférico na boca de um hipopótamo pós-glacial ou algum ser parecido, né? E nessa esfera, nesse objeto esférico, um monte de símbolos gravados, né? Desenhos de constelações e alguns símbolos, e o Fuxi, observando a natureza ao seu redor, observando o mundo natural e estudando aqueles símbolos do objeto, ele desenvolveu os primeiros símbolos do I Ching, né? Que foram os trigramas, os 8 trigramas. Né? E depois, com o tempo, veio um outro grande sábio, o Rei Wen, que desenvolveu os 64 hexagramas, que é a combinação dos 8 trigramas. Os 8 trigramas, eles são 8 grandes arquétipos naturais. Tá? Então, são o céu, a terra, o fogo, a água, o lago e a montanha, o vento e o trovão. Tá? São 8 símbolos fundamentais presentes no I Ching, que depois se combinam e formam 64 hexagramas. E todos esses símbolos, os trigramas e os hexagramas, eles são formados apenas por 2 tipos de linhas. Tá? São símbolos formados por linhas empilhadas. Trigramas são 3 linhas empilhadas, hexagramas são 6 linhas empilhadas. E essas linhas, elas podem ser cheias, é um traço cheio, ou elas podem ser um tracejado, é um traço, um espaço e outro traço. Tá? Então, eu estou contando aqui para vocês, porque como é podcast, vocês estão imaginando aqui. Então, você tem esses 2 tipos de linhas. E esses 2 tipos de linhas, a cheia e a tracejada, a interrompida, elas representam 2 forças fundamentais. As forças do Yin e do Yang. Yin significa escuro, nublado, Yang significa claro, ensolarado. Quando os mestres taoístas contemplaram o mundo natural, eles, observando as transformações, eles viram todo tipo de transformação. Né? Coisas que crescem, coisas que declinam, coisas que expandem, coisas que diminuem, coisas que proliferam e outras que definham. Observaram uma série de coisas e fenômenos, e a gente tem uma miríade
de transformações que a gente consegue contemplar. Mas, em síntese, quando a gente observa alguma coisa desse mundo natural, ela pode estar em movimento ou parada. Se ela está em movimento, ela pode estar para frente ou para trás, ou pode estar para um lado ou pode estar para o outro. Ela pode estar movendo rápido ou devagar, né? A gente tem um momento em que as coisas estão ativas e um momento em que as coisas estão inativas. Toda coisa que eu observo tem uma parte externa e uma parte interna, né? A gente tem, no tempo, a gente tem um momento que está quente e um momento que está frio, a coisa que é mais quente, a coisa que é mais fria. Então, todas as coisas, todos os fenômenos e todas as transformações, quando os mestres taoístas observaram e refletiram sobre isso, eles perceberam que, na verdade, todas as transformações, em síntese, se resumem nos movimentos dessas duas energias, do Yin e do Yang. Então, ou a coisa cresce ou a coisa diminui. A coisa vai para cima, a coisa vai para baixo, vai para fora, vai para dentro. Tá? E qualquer coisa que eu observe, então, na visão dos mestres taoístas, na compreensão dos mestres taoístas, é formada pela combinação dessas duas energias, do Yin e do Yang, né? E dependendo de como elas se combinam, vai configurar algum tipo de ser, coisa, fenômeno. Tá? Ou seja, eu sou uma fusão de Yin e Yang. Cada um de vocês é uma fusão de Yin e Yang. Nós todos juntos também configuramos uma fusão de Yin e Yang. Tá? Então, assim, existem inúmeras possibilidades. Assim, só com essa matriz de 2, a natureza fez o universo inteiro. 2 forças, o universo fez a natureza fez o universo inteiro. Né? E a gente, copiando a natureza, a gente também, com uma base de 2, a gente fez uma parafernália eletrônica, né, que assim, é toda fundamentada com circuitos, onde nesse circuito a base é o quê? Passa corrente e não passa corrente. Isso é uma base de 2 e a gente criou uma parafernália eletrônica aí que nos permite estarmos aqui compartilhando esse momento no agora e no posterior, né? Porque tem gente que vai estar ouvindo a gente depois, né? Então a gente consegue até dar um drible no tempo aqui também, né? E vamos fazer a nossa fala ser ouvida por mais vezes do que simplesmente agora. Antes Posso mandar? Só um instante. Opa, Antes manda lá. do Thiago fazer uma pergunta, só deixar claro que o mestre Wagner Canalonga, ele está dando um curso sobre Qin, mas a gente vai falar mais sobre ele no final da nossa entrevista, né? Então, pode fazer essa pergunta, Thiago. Acho muito interessante essa relação das duas forças, né? Porque ela também foi identificada no Ocidente, só que eles deram outro nome de enxofre e de mercúrio, né? O enxofre seria essa parte expansiva e o mercúrio essa parte receptiva. Só que o Paracelso, depois de alguns séculos, ele chegou com a ideia de que teria um terceiro elemento, que seria uma síntese ou então uma mistura dos dois que daria atenção a algo novo, que seria o sal. No caso do I Ching, tem alguma coisa parecida? Tem esses dois elementos que dão origem a um terceiro? Sim, na verdade, o Tao Te Ching, que é uma outra obra fundamental do taoísmo, que é o livro do Caminho da Virtude, num dos capítulos lá, o Lao Tzu, ele fala da gênese taoísta. Então ele fala o Tao gera o 1 gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera as 10.000 coisas, os 10.000 seres. Então, nossa, é idêntico ao axioma de Maria. Não sei se ela é taoísta ou se ele... Muito legal. Então, e aí é interessante, porque o Tao aqui, ele está se referindo ao Tao no estado de potencialidade que corresponde ao zero. Dentro desse estado de potencialidade que é o zero, nasce a manifestação que é o 1. Só que a manifestação já nasce com uma dualidade fundamental, Yin e Yang. Tá? O terceiro elemento surge da combinação do Yin e do Yang. É a mesma coisa. É porque assim, o Yin é o escuro, vou chamar, é o preto. O Yang é o branco. A hora que você combina branco com preto, dá cinza. Só que a gente tem infinitos tons de cinza, não só 50. Né? E a hora que a gente quebra o branco nas cores, né? Passa no prisma e quebra nas cores, você tem branco, preto, mais as cores, você tem todas as cores, a partir dessa matriz binária. Tá? E por isso que o terceiro elemento é cada um de nós, ou cada coisa formada pela combinação do Yin e do Yang. Como tem uma infinidade de terceiros elementos, você tem a multiplicidade.
né? E aí, assim, o Paulo sempre fala, né, e o Ralph também, né, que quando eu uso muito o símbolo do Tai Chi, que é aquele símbolo do Yin Yang, né, que tem peixinho claro com olhinho escuro, peixinho escuro com olhinho claro, né? Esse Tai Chi é um símbolo que sintetiza todo o pensamento do I Ching, né? Que é a união harmônica dessas duas forças polares do Yin e do Yang. Então, o Tai Chi ele é um símbolo que representa a unidade, tá? Só que é a unidade composta pela dualidade, né? A dualidade que forma uma triplicidade, um terceiro elemento, né? Que na verdade é uma miríade. Então ele fala também da multiplicidade. Então o Tai Chi ele representa a unidade, a dualidade, a triplicidade, a multiplicidade e o vazio. Porque o vazio a gente não vê porque o Tai Chi está na frente dele, né? Mas o vazio é o que permite a existência do Tai Chi, é o que acolhe o Tai Chi, é o zero que fica no fundo, aí que permite essa manifestação. Então, assim, todo esse conceito da gênese, da cosmogênese taoísta está expresso e sintetizado aqui no símbolo do Tai Chi, e que quando a gente estuda o I Ching, o estudo do I Ching ele é um estudo muito filosófico e sofisticado, de compreensão de como funciona essa dinâmica das polaridades, não de uma forma maniqueísta, né, de que um é certo, outro é errado, um é bom, outro é ruim, não. Porque o certo e o errado, ele é relativo, né, depende de uma referência, né? O bom e o ruim também. O que é bom agora, depois não é. O que é bom para mim pode não ser para você, né? Então depende da referência. Mas a compreensão dos mestres taoístas, né, de Yin e Yang, é uma compreensão dinâmica dessas polaridades, né? E o estudo do I Ching, ao longo do estudo do I Ching, a gente vai trabalhando exatamente a compreensão dessa dinâmica da dualidade, que não é uma dinâmica de julgamento ou de pré-julgamento, é uma dinâmica de compreensão dessas forças como forças naturais, sem preconceitos, cada uma tem a sua hora, cada uma tem a sua manifestação. Muito bom. Antes de passar para o Rafa, eu tenho só mais uma pergunta. Vamos lá. Com relação à estrutura do livro mesmo. Eu não sei se esse aqui que eu tenho ele é uma boa tradução ou não. É a do James Ledge. Nessa tradução, ele tem uma estrutura que é o seguinte: ele mostra o trigrama, aí ele tem julgamento, Sim. comentário, grande símbolo, e depois ele descreve as linhas. Essa divisão, ela é canônica? Todos sempre vai ter, ou é uma coisa que ele que colocou? Não. Isso é o que a gente chama de I Ching clássico, tá? Você vai encontrar uma disposição parecida no livro 2 do Richard Wilhelm, tá? Porque, assim, o que compõe o I Ching clássico, aí estou falando do livro, tá? Primeiro, o I Ching ele é muito antigo, tá? E, assim, você tem vários mestres que estudaram o I Ching, e o que a gente tem, né, os trigramas, e mesmo tem mestres que falam dos hexagramas, outros falam que não, mas surgiram com o Fuxi. O julgamento, ele surge com um mestre chamado Rei Wen, né? O Rei Wen, ele viveu uns 3.000 anos atrás, né? Depois veio o Duque de Zhou. O Duque de Zhou foi filho do Rei Wen, né? E o Duque de Zhou ele escreveu o texto das linhas. Então, o julgamento é um texto que o Rei Wen escreveu para cada um dos 64 hexagramas, tá? Sintetizando a resposta oracular daquele símbolo. Então, através de um escrito, de um poema, ele sintetiza o conteúdo, a mensagem daquele símbolo. São 64 hexagramas, são 64 julgamentos. Cada hexagrama tem 6 linhas. E o Duque de Zhou falou, olha, tudo bem, você tem 64 símbolos, mas cada uma das linhas também tem as suas propriedades. E aí o Duque de Zhou escreveu um texto para cada uma das 6 linhas dos 64 hexagramas. Tá? E ambos tinham como finalidade
uma síntese, em termos de uma frase, um poema, porque antes os oráculos eram feitos apenas com... O I Ching é usado como oráculo desde os tempos ancestrais, né? Ele reflete as forças naturais, então naquilo você tem um código para interpretar também como é que estão configuradas as forças naturais, e por isso ele é usado como oráculo desde os tempos antigos. Mas na antiguidade só eram usados os símbolos, a gente não tinha texto. Então o primeiro texto quem criou foi o Rei Wen, dos 64 hexagramas, porque estava muito hermético, né? Estava muito fechado, era difícil entender só o símbolo. Então ele sintetiza ali a compreensão dele através desses textos. O Duque de Zhou vem e refina isso, escrevendo um texto para cada uma das 6 linhas. Tá? E depois vem o Confúcio. O Confúcio tem uns 2.500 anos aí atrás. Ele estudou muito o I Ching, né? E ele escreveu um texto comentando o julgamento. Então, comentando o texto, julgamento, para cada um dos 64 hexagramas, mas ele também teve a sua própria inspiração. A partir do hexagrama, ele escreveu um texto que a gente chama de imagem. Tá? E aí é o Confúcio escrevendo a partir do símbolo. É o grande simbolismo, que ele dá uma... A grande imagem, isso. Tá? A gente chama de grande imagem. E ele escreveu também um texto comentando as linhas do Duque de Zhou, que a gente chama de pequena imagem. E ele escreveu outros textos também, né, que é a discussão dos trigramas. Ele escreveu um texto sobre a sequência dos hexagramas, desenvolvida pelo Rei Wen. Né? Então ele escreveu vários textos que a gente chama de 10 asas, as 10 asas de Confúcio. Né? Então, o estudo do I Ching clássico, ele é composto dos símbolos do Fuxi, os textos do Rei Wen, do Duque de Zhou, julgamento e linhas, e os textos do Confúcio, que são aí as 10 asas do Confúcio. Isso é o que a gente chama de I Ching clássico, e a maioria das traduções do I Ching, começando pela tradução do Richard Wilhelm, traduz o I Ching clássico, todos esses textos, mas eles põem numa disposição que torna mais, vamos dizer assim, como se fosse mais prático para que nós ocidentais pudéssemos acessar esse conhecimento. Tá? É bom que você respondeu boa parte do que eu ia perguntar, mas está dentro disso que você estava falando, na verdade. É porque eu ia falar justamente sobre como o I Ching, ele é entendido como oráculo por muitos leigos até hoje e tal, mas que também é, como você mesmo citou, pela própria nomenclatura, é um livro sagrado e tal. E você acabou de explicar como esses textos vieram surgindo durante um conhecimento ancestral. E eu queria comentar sobre como estudar o I Ching como livro sagrado, não necessariamente para fazer um oráculo e tal, e também comentar se o Tao Te Ching existiria sem o I Ching, por exemplo, porque você falou de Confúcio, mas Lao Tse provavelmente também bebeu muito na fonte do I Ching. Então, esses sábios antigos, não tão antigos quanto o próprio I Ching, mas que são muito conhecidos, né, da sabedoria chinesa, eles também, provavelmente, os textos deles seriam muito diferentes, o conhecimento deles seria diferente se não existisse o I Ching antes. Então, como conectar tudo isso, né, Tao Te Ching, Confúcio, I Ching, e fazer um estudo mais, não tanto voltado para o oráculo, embora seja muito importante, né, como tudo começou, e o oráculo até hoje é um uso importante, mas eu imagino que tem muita gente que não tem essa noção de que o I Ching também é um livro sagrado por si só. É isso que eu queria que você comentasse. Sim, então, quando a gente estuda o I Ching, a gente tem um curso inicial, que é o curso de Fundamentos do I Ching, onde a gente apresenta toda a base técnica que vai ser necessária para a gente entender cada um dos símbolos. Depois, quando a gente vai estudar cada um dos hexagramas, aí no curso a gente estuda cada um dos hexagramas, a gente mergulha dentro dele. Então, a gente estuda o simbolismo puro daquele hexagrama, como é que ele se forma a partir da interação entre os dois trigramas que o compõem. A gente estuda o ideograma em chinês antigo, que traz lá o significado desse símbolo. E depois a gente estuda os textos, cada um deles, o julgamento, a imagem, depois o texto das linhas, a imagem do Confúcio das linhas também. E a gente vai mergulhando fundo no simbolismo de cada um deles. Esse estudo, por si,
já é a formação da base filosófica de tudo o que existe dentro do taoísmo. Porque a base do taoísmo é a compreensão de como funcionam essas energias do Yin e do Yang. Né? O I Ching, ele é uma das 3 obras do mistério. Né? A gente compara, né, com a imagem de uma árvore. O I Ching é como se fosse a raiz dessa árvore. O Tao Te Ching, que é o livro do caminho e da virtude, é como se fosse o tronco da árvore. E o Nan Hua Jing, que é a obra de Chuang Tzu, ela é como se fosse a copa dessa árvore. Então, o I Ching é a parte que mergulha no mistério para compreender as interações do Yin e do Yang, as leis misteriosas que regem essa transformação. Essa sabedoria é a base da árvore. A raiz da árvore, ela dá sustentação para a árvore parar em pé. Né? E ela extrai nutrientes dessa região do invisível para nutrir a vida aqui fora. Então, a árvore extrai nutrientes debaixo da terra para nutrir a vida acima da terra. Né? Então, abaixo da terra a gente correlaciona com o mistério, o invisível. Acima da terra, que é onde a gente vê, a gente correlaciona com o visível. Tá? Então, ele busca nutrientes da região do mistério para nutrir a vida, para nutrir a nossa consciência. Tá? Então, esse estudo por si, já ampliando a nossa compreensão sobre como funcionam as transformações do Yin e do Yang, por si já é um exercício de expansão da consciência. Né? E essa compreensão, ela é a base para a gente poder dar passos maiores, passos além. Né? Aí o Tao Te Ching, que é o livro do caminho da virtude, que é o livro do Lao Tzu, que você mencionou. O Lao Tzu tem também por volta de 3.000 anos aí. O Lao Tzu, ele deixa para a gente o Tao Te Ching, e o Tao Te Ching é como se fosse o tronco da árvore. O tronco da árvore é o eixo central da árvore. E é a estrutura principal que faz a conexão entre o céu e a terra. Né? E a árvore, ela é muito interessante porque ela penetra na terra com as suas raízes, extrai energia da terra. E a copa dela penetra no céu e absorve a energia do céu. E aí a árvore faz a troca dessas energias do céu e da terra, combina essas energias do céu e da terra para formar a energia que vai nutrir a vida. Tá? Então a árvore é um símbolo de vida para os taoístas, e essa imagem, essa analogia da árvore é muito poderosa. E assim, então o tronco da árvore se estabelece a partir da raiz. Então a compreensão do Tao Te Ching, você pode estudar o Tao Te Ching direto? Pode, mas se você estiver embasado no I Ching, a sua compreensão ela dá um salto quântico. Né? E a partir dessa construção da raiz e do Tao Te Ching, né, no Tao Te Ching a gente estuda o caminho das virtudes. Né? E depois, tendo essa base toda, aí você tem a copa que vai se lançar para o céu. Né? Então, se lança para o céu e vai buscar os caminhos de transcendência, que é a obra do Chuang Tzu, né, que ele fala para a gente assim, não ficar preso só na terra, mas também penetrar no céu. E essa analogia eu usei para formatar o curso de Introdução à Filosofia Taoísta. A gente tem 3 módulos. O primeiro módulo é Raízes, é I Ching. O segundo módulo é um pouco de medicina chinesa e Tao Te Ching e os sistemas de virtudes que a gente estuda no taoísmo. E o terceiro módulo é a Copa, que é o Chuang Tzu, ou o grande voo, o voo de transcendência. Então, os caminhos que os mestres taoístas nos deixaram e nos propõem para que a gente realize a transcendência espiritual depois de ter construído uma boa base aqui no mundo mortal. Né? Então, o I Ching ele é a base de todo esse pensamento taoísta. Por isso, quem quer entender alguma coisa de taoísmo, é inevitável estudar I Ching. Tem uma série de perguntas para ser feita, inclusive do pessoal que está assistindo a nossa gravação aqui. Né? Para quem não é assinante do Projeto Mayhem, você só vê a gravação depois. Mas para quem é assinante do Projeto Mayhem, pode participar ao vivo e fazer perguntas aqui também. Mas antes de abrir para as perguntas do participante, né, eu queria dar um passo atrás, né, para o público em geral, porque por mais que aqui muitos de nós já conheçam bem o I Ching, já tenham uma vivência taoísta relativamente grande, claro, não tão grande quanto
a do mestre Wagner, mas a gente já comeu um pouquinho de capim para alimentar nossos burrinhos internos. O público em geral provavelmente não tem esse conhecimento, né? E por isso que eu queria dar esse passo atrás. A gente vai ter, como você mesmo falou, a gente vai ter os trigramas, né? São 8 trigramas que eles vão ser divididos. Eles vão ter seus nomes, imagem, atributo e a sua função familiar, né? Você pode explicar para a gente um pouco como é que se desenvolve essa questão, principalmente dessa combinação? Porque, por exemplo, a gente vai ter a montanha, né, que é a quietude, o repouso, mas ela é o terceiro filho. Né? Como é que funciona essas combinações? Né? É só um resumo, não precisa se aprofundar tanto assim, não, porque quem quiser se aprofundar faz o curso do I Ching. Sim, aí é necessário, porque assim, quando a gente estuda símbolo, vou dar uma explicação genérica. Quando a gente estuda símbolo, a gente entra no universo dos significados, tá? Então, o símbolo, a primeira propriedade dele é abrir a porta para a gente do mundo dos significados, tá? E assim, os símbolos, depois eles podem se combinar. E a hora que a gente combina os símbolos, a gente pode ou expandir significados ou especificar os significados a partir da combinação dos símbolos. Então, vou dar até um exemplo aqui da escrita chinesa. A escrita chinesa, ela é pictográfica, né? Não é que nem a nossa, que é fonética. A gente desenha o som, agrupa o som, forma a palavra, que daí aí vem o sentido. O chinês não, ele desenha o sentido. Tá? Então ele quer desenhar o sol, ele faz um círculo e uma representação que é o sol. E aí, o ideograma I do I Ching, que é a mutação, ele tem o sol em cima e a lua embaixo. Por quê? Sol em cima, lua embaixo, ele representa essa transição do dia e da noite. Tá? Então, a mudança do dia e da noite, a mudança do quente e do frio, a mudança do exterior e interior, e daí por aí vai. Né? Mas, se eu pegar esses mesmos símbolos, o Sol e a Lua, e colocar lado a lado, forma uma outra palavra, que é iluminação, ou brilhante, brilhante ou iluminação. É o Sol e a Lua lado a lado. E aí é interessante porque assim, a gente pode viajar pensando em símbolos, né? Porque o Sol ele representa a luz de ordem primária, ele irradia a sua própria luz. A Lua ela é de ordem secundária, porque ela reflete a luz do Sol. Então, a verdadeira iluminação ela é composta pela união harmônica e lado a lado dessas duas luzes, a primária e a secundária. Então, quando eu ensino I Ching, boa parte do que eu sei de I Ching eu aprendi do meu mestre. Tá? Então, quando eu replico o que eu aprendi do meu mestre, eu estou refletindo a luz dele. Tá? Então, isso é a luz secundária. Mas, estudando I Ching, e dando aula, e fazendo consultas, trabalhando com ele, eu também tenho as minhas compreensões, que é uma luz que se irradia a partir de mim. Então, isso cria a iluminação. E isso funciona com qualquer área de conhecimento que a gente tem. Então, tem uma parte do conhecimento que eu replico, que eu reproduzo, e outra parte eu saco. E aí, a hora que junta essas duas coisas, isso configura a minha iluminação. Então, você vê que, dependendo de como eu combino os símbolos, eu vou modificando os significados, né? E se eu tiver assim, um conjunto de símbolos, eu posso criar um código de comunicação. Tá? Então, os símbolos do Xing, esses 8 trigramas, eles são formados por linhas Yin e Yang. Então, eles já são formados por uma combinação dos símbolos. Porque eu falei, a linha Yang é uma linha cheia, é uma linha Yang. Uma linha interrompida é uma linha Yin. Pronto, isso já são símbolos. Só que daí, quando eu junto 2 símbolos, aí eu já vou formar, a hora que eu junto 2 linhas empilhadas, eu formo 4 símbolos. Esses 4 símbolos que a gente chama de 4 imagens, vão formar aí a lei dos ciclos. Quando eu junto mais uma linha, formo os trigramas. Aí formo os 8 trigramas, e aí mostram 8 arquétipos fundamentais. Né? O céu, a terra, o fogo, a água, já falei, né? O lago e a montanha, o vento e o trovão. Cada um desses símbolos, tem um monte de significados. Por exemplo, você falou da montanha. A montanha, quando a gente pensa na montanha, ela tem uma coisa imponente, né? E ela está ali parada.
né? Então imagina, a pessoa que mora perto da montanha, acorda de manhã, está lá a montanha, vai de tarde, a montanha está lá, de noite a montanha está lá, e no dia seguinte ela acorda, a montanha está lá, e depois de 2, 3, 10, 20, 15 anos, a montanha continua lá. Então ela dá a ideia de uma coisa que fica parada. Então a montanha simboliza o parar. Aí vai subir a montanha. Pô, é difícil, porque a montanha é um grande obstáculo. Eu tenho que chegar num outro lugar, do outro lado da montanha, é um baita obstáculo para eu superar a montanha. Então ela também simboliza o obstáculo, né? Ela simboliza a quietude, ela simboliza o silêncio, né? Mas ela simboliza, como você falou, o filho mais moço. Isso daí é por um sistema, por uma lógica que a gente agrega os 8 trigramas como se fosse uma família. Então você tem o pai, que é o céu, você tem a mãe, que é a terra, aí eles fazem um yan e geram 6 filhos, né? Ele vai gerar lá o vento e o trovão, vai gerar o fogo e a água, vai gerar a montanha e o lago. Então daí a gente estuda a família dos 8 trigramas. E isso também confere mais significados, mais sentidos para esse símbolo. E a gente vai colocando um monte de atributos, né? Então o símbolo é como se fosse um grande caixote que você vai colocando um monte de significados dentro dele, tá? E daí quando a gente vai fazer consulta de oráculo, né, o que acontece? Eu tenho aquele monte de caixotes aqui à minha disposição, tá? Os 8 trigramas e mais os 64 hexagramas, esse monte de caixotes, e aí eu tenho que, a partir de uma pergunta real, uma pergunta concreta, e uma resposta que vem do oráculo, que é uma resposta simbólica, eu vou lá nos meus caixotes, nos meus alfarrábios de significado dos símbolos, e vou ver quais que conseguem responder àquela questão objetivamente. Essa é a grande arte de interpretação do oráculo, é fazer essa transposição, trazer os simbolismos abstratos, filosóficos que a gente estuda lá no I Ching, para uma realidade, uma consulta assim palpável, concreta, que está ali para mim. Um consultor bem treinado, ele consegue extrair respostas precisas, respondem precisamente o que se perguntou, com mais informações, de uma forma abrangente, ou seja, uma técnica extremamente preciosa do I Ching como oráculo. E essa questão de você misturar os símbolos, né? A gente vai encontrar isso no próprio hexagrama, né? Que partindo da ideia de que são 2 trigramas, mas na verdade o hexagrama são 4 trigramas ali dentro, né? Ele vai ter mais do que os 2 trigramas. Exatamente. Mas vamos à pergunta da Ana Paula. Ela fez a pergunta: sendo o I Ching relacionado ao taoísmo e à contemplação da natureza, o mestre acredita que alguns dos 64 arquétipos pode se adaptar, ou melhor, receber novas nuances de significados, à medida que grande parte da população mundial vai se apartando da contemplação da natureza? É super legal a pergunta da Ana Paula. E assim, sabe a matemática? A matemática, a gente configurou, a gente aprendeu a fazer conta, a gente aprendeu a trabalhar com números, e a gente aplica a utilização desses números desde lá dos primórdios lá de contar alguns pequenos objetos, até os cálculos malucos que a gente faz hoje em dia. Então a matemática ela foi se sofisticando cada vez mais, mas a base dela são os números. Não estou falando dos algarismos, são os números, a capacidade que a gente tem de lidar com os números, né? O I Ching, ele é um tipo de conhecimento puro que nem a matemática, tá? Ele pode se refinar e se adaptar com o tempo, sim, e ele faz isso. Se ele não fizesse, ele não estaria vivo até hoje, tá? Então, pegar um exemplo simples assim, tem um trigrama que é o vento, né? O vento ele simboliza a comunicação à distância, né? Por quê? Porque o vento ele leva as coisas de um lugar para outro, sem fronteiras, né? E ele é bom para dispersar as coisas. Então você você juntou as folhas lá, né, no quintal, aí bate um vento e espalha tudo, né? Você tem um maior trabalho lá para juntar as folhas, o vento espalha tudo, tá? Então o vento ele é bom para comunicar as coisas à distância.
Né? Na época, quando eu era pequeno, propaganda política era feito com aqueles santinhos assim. Aí o que acontecia? O cara passava com um teco-teco jogando santinho pela cidade inteira, ficava uma imundície, um porcalhava a cidade inteira, mas o santinho dele chegava na cidade inteira. Todo mundo xingava, mas achava o santinho do candidato. Tá? Hoje em dia a gente não precisa mais fazer isso, porque a gente tem o quê? A gente tem internet. Então, a comunicação em rede, né, ela é simbolizada também pelo trigrama vento. O vento, que simboliza a comunicação à distância, simboliza o telefone, que não tinha naqueles tempos ancestrais, simboliza a internet, que também não tinha naqueles tempos ancestrais. Tá? Então, qualquer um desses símbolos, ele vai encontrar na atualidade os seus correspondentes. Então, sim, a sua pergunta é muito legal e sim, os símbolos eles se adaptam, tá? Para a gente poder entender tudo isso. Nos tempos antigos, não sei se tinha uma série de atuações e profissões, não tinha nos tempos antigos, hoje em dia tem, mas a gente consegue sempre associar algum tipo, algum dos símbolos do I Ching. Tá? E isso sempre essa atualização sempre vai acontecer no I Ching e nos oráculos que seguem vivos. Perfeito. Eu vou passar para o Rafa fazer pergunta, depois eu faço a pergunta do Patrick. Então, isso aí surgiu um insight aqui no meio da sua explicação sobre o símbolo da mutação, que seria o Sol em cima, a Lua embaixo. Depois você fala que a iluminação são os dois lado a lado, né? Que tá o Sol e a Lua lado a lado. Então, será que são insights, né? Se você puder comentar o que você acha, será que isso não tem a ver com você entender finalmente que não existe um superior e um inferior, que você tem que estar com os dois contigo o tempo todo, 24 horas por dia? E também uma outra coisa que surgiu aqui que você quiser comentar, essa iluminação também não é uma coisa para você passar adiante, né? Não adianta você se iluminar e ficar escondido numa caverna, porque é uma luz que tem que ser passada adiante. E só do que você trouxe aí, é só para um exemplo de como a análise de símbolo funciona. Funciona para mim dessa forma. Muito legal. E aí vou, assim, dar a resposta bem taoísta, que vocês já conhecem. Sim, não, talvez vai ver. Então não tem um superior e um inferior. Sim, não, talvez. Calma. Assim, tem superior e inferior? Sim, tem. E eu preciso ser capaz de reconhecer aquilo que está na posição superior e aquilo que está na posição inferior para ter discernimento. Eu preciso conseguir separar o que é quente do que é frio. Eu preciso conseguir separar o que está no externo e o que está no interno, para poder ter uma visão clara sobre aquilo. Tá? Mas não, tá? Não quer dizer que o que está em cima é melhor do que está embaixo. O que está em cima só está em cima e o outro está embaixo. Tá? E tudo muda. O que está em cima pode descer, o que está embaixo pode subir, na visão natural. Tá? Então, quer dizer que então estar em cima, como tudo muda, então aquele que está em cima, que está no superior, uma hora desce, então daí o outro vai ter vantagem. Não, porque às vezes é bom estar em cima, às vezes não é bom estar em cima, às vezes é bom estar embaixo. Tá? Então, por exemplo, alvo é bom estar em cima, para eu acertar. Mas o alvo que não quer ser acertado, não quer ser atingido, não é bom estar em cima, porque ele fica mais visível. Né? Mas também para ver o show, o cara que está muito embaixo não consegue. Tá? E aí, assim, se ele tiver uma posição mais alta, ele consegue ver o show melhor, vai ter um melhor ângulo de visão. Tá? Então, para a gente trabalhar com essa dualidade de yin e yang, né, é super importante que a gente identifique a chave para eu observar o yin e o yang. E a chave para observar o yin e yang é a referência. A referência que me permite identificar o que é o yin e o que é o yang naquela determinada circunstância. Tá? É um exemplo muito simples, né, e que a gente está experimentando o tempo inteiro, que é a nossa respiração. Então, o yang é o externo, o yin é o interno. Então, quando eu inspiro, eu estou trazendo o ar para dentro, esse é o movimento yin.
Quando eu expiro, eu estou mandando o ar para fora, então esse é o movimento yang, tá? Mas, quando eu inspiro, meu corpo infla. Quando eu expiro, meu corpo contrai. Expandir é yang, contrair é yin. Então, a minha inspiração, ela é yin pelo movimento de levar para dentro, mas ela é yang porque ela expande o meu corpo. Minha expiração, ela é yang porque eu solto o ar para fora, mas ela é yin porque meu corpo diminui. Tá? Então, não é o movimento em si, eu preciso identificar a referência. Tá? Por exemplo, a gente fala, o yang é o claro, o yin é o escuro. O yang é o visível, o yin é o invisível. Tá, tudo bem. Então, o dia é yang e a noite é yin. Tá certo? Tá. É isso? É, mas não é. Tá? Para o astrônomo que quer ver estrela, o dia não dá para ver nada, só dá para ver o sol. Né? Se ele quer ver estrela, ele tem que ver a noite. Então, é à noite que o céu se abre, fica yang. E de dia, fecha para o astrônomo. Tá? Então, mesmo o dia e a noite, dependendo da referência que eu aplico, eu inverto o yin e o yang. Tá? E aí vira uma confusão danada. Porque você fazendo isso, você pode falar, pô, então yin e yang é qualquer coisa. Não, não é. A gente precisa ter o bom senso e a gente precisa enxergar onde é que está a referência a respeito do que a gente está falando, do que é yin ou o que é yang. Então, tem gente que fala assim, eu sou yang. Ah, não, eu sou yin. Yang ou yin em relação a quê? Né? E agora, assim, até assim, dá muita discussão, porque assim, biologicamente, você tem o homem e tem a mulher, biologicamente, assim, por nascença, tá? DNA, tá? E assim, biologicamente, o homem é yang, a mulher é yin. Né? Mas por quê? Porque o equipamento sexual masculino para reprodução é um pênis que é para fora, né? E na ejaculação ele expele o sêmen. Então isso é yang. Né? No corpo da mulher você tem o útero que é dentro do corpo, os ovários são dentro do corpo e na relação sexual o útero recebe o sêmen. Tá? Então isso é yin. Então, biologicamente, pensando nesse aspecto, você tem o homem yang, a mulher yin. Mas você pode ter um homem com um temperamento muito introspectivo e uma mulher que tem um temperamento expansivo. Tá? E aí, assim, biologicamente a mulher é yin, mas ela é yang no seu temperamento. E o homem é yang, mas ele é yin no seu temperamento. É yang biologicamente, yin no seu temperamento. E aí você pode fazer todo tipo de mistura também. Tá? Então, quando eu vou falar de yin e yang, eu tenho que identificar qual a referência que eu estou adotando para falar de yin e yang. Tá bom? Espero ter confundido o suficiente aí. Se alguém ficou confuso, vai procurar o curso depois. Antes de falar do curso, vamos para a pergunta do Patrick. Ele diz, mestre, o vazio ou o zero que se encontra por trás do Tahiti é o mesmo que os taoístas chamam de Wudi? Estaria certo dizer que o Tahiti é o mesmo que o Tao Manifesto? E aí ele agradece. Perfeito, Patrick, é exatamente isso. Tá? Então, aí a gente entra num conceito que é bastante sofisticado do pensamento taoísta, que assim, para eles tudo o que existe manifesto precisa de um vazio para acolher essa manifestação. Tudo que existe manifestado precisa de um estado anterior de potencialidade para que haja essa manifestação. Então, esse vazio que acolhe e esse estado de potencialidade, esse estado do universo na sua condição latente, é o que os taoístas chamam de Wudi, ou céu anterior. Tá? E quando isso se manifesta, forma um universo manifestado, que a gente chama de Tahiti, ou céu posterior. Tá? Nesse céu posterior, no Tahiti é que existem todas as manifestações e é onde a gente está existindo aqui. Né? Aí tem mais todo um desdobramento
né, dessa cosmologia taoísta, mas aqui é um pouco mais complicado, eu gosto de fazer isso mais no visual. Dá para fazer, mas outro dia a gente faz. Tá? Eu A gente vai prometo que eu não vou muito aqui. perguntar mais sobre o que existia antes da manifestação, que eu já perguntei da outra vez, já tá bom. Muito bom. Perfeito. E para aqueles que querem conhecer mais sobre o I Ching, querem enveredar nessas raízes profundas, como é que eles fazem para encontrar o seu curso? Como é que eles fazem para entrar em contato com a Sociedade Taoísta de São Paulo? Conta um pouco para a Ótimo, gente, por favor. tá legal. A gente agora está uma vantagem que a gente tem a nossa plataforma Taoísmo Online, onde a gente já tem o curso de I Ching todo formatado para o modelo online. Tá? A gente ainda não voltou com as atividades presenciais, a gente está querendo voltar o quanto antes, aí a gente passa a ter o curso presencialmente também. Mas atualmente está disponível no online, na nossa plataforma, que se chama Taoísmo Online. Você digitar taoísmo.online, você já cai nela. Tá? Lá tem dois caminhos, que são aberturas para vários caminhos. A gente tem um curso básico que se chama Fundamentos do I Ching. Tá? É a porta de entrada para a gente poder depois estudar os cursos, o curso dos 64 hexagramas. Tá? No modo online, o curso de 64 hexagramas ele está dividido em 8 famílias de 8 hexagramas cada uma delas. Né? E através dessas, em cada família a gente percorre 8 hexagramas e depois que você percorrer as 8 famílias, você percorreu os 64 hexagramas. Isso funciona como um carrossel. A gente agora está estudando a família do céu, né, que é a última família. Aí, terminando essa família, a gente começa a família da terra, que é a primeira, depois vai para a montanha, depois para a água, e daí vai. Termina uma família, começa a próxima, e a hora que terminar o circuito inteiro, recomeça tudo de novo. Tá? E a porta de entrada é o curso de Fundamentos do I Ching. Tá? Esse curso tá aberto para inscrições, né? E para quem ainda quer saber um pouco mais do I Ching antes de entrar no curso, na própria plataforma a gente tem uma área chamada I Ching em Ação. E lá tem várias palestras comigo lá, explicando o que é I Ching, não, mostrando várias maneiras da gente usar o I Ching. Então tem, por exemplo, consulta de oráculo, então mostra lá como é feita a consulta de oráculo e a interpretação. Tem a palestra que é feita puramente inspirada num símbolo, num hexagrama. Tem uma contação de histórias lá, então a partir de uma inspiração de um símbolo do I Ching, vem uma contação de histórias também, e onde eu vou explicando algumas bases do I Ching. E como está no vídeo, tem um aspecto visual, né? O I Ching é bastante visual, você pode entender um pouquinho melhor. Tá? Tem várias palestras lá no I Ching em Ação, e querendo, pode acessar lá, fazer o curso de Fundamentos do I Ching. E o I Ching é usado como oráculo também, né? E, além de explicar os hexagramas, no curso das famílias dos hexagramas, a gente tem também as oficinas de oráculo, onde a gente ensina o pessoal não só a jogar. Então você tem lá os vídeos que explicam os métodos com moedas, com varetas e com pedras, como consultar essas técnicas tradicionais. A gente explica no curso de Fundamentos também a técnica de interpretação. Interpretação não é só uma intuição, ou ler o texto e acha que é isso, acha que é aquilo, não. Tem técnica de interpretação, tem um passo a passo que a gente ensina também da interpretação tradicional. E a gente exercita essa interpretação com o pessoal nas oficinas de oráculo, tá? Onde a gente tem os casos e a gente exercita a técnica, o beabá, o passo a passo, para que o pessoal possa aprender a interpretar as consultas do I Ching, os símbolos do I Ching. Tá? Isso tudo acompanha todo esse curso de formação no 64 hexagramas. Tá? E depois, para quem gostar, tem caminho para frente ainda. Tem estudo de 4 caminhos, tem técnicas avançadas de oráculo, tem outras técnicas, tem um monte de coisa. No I Ching tem muito campo aí para a gente estudar. Tem material para a vida toda, para continuar estudando e ainda mesmo assim não ser mestre em I Ching.
saber Ah, mais do que todo mundo, mas ainda tem muito capim para comer para alimentar o nosso burrinho interno. Basta procurar taoísmo.com.br. Você ia comentar isso aí. alguma coisa? Isso aí. Não, é falar que assim, você pode até virar mestre, mas você sempre vai ser aprendiz. É, esse é o ponto. Muito obrigado, mestre. Vamos para nossas considerações finais. Primeiro com ele, do Projeto Mayhem. Rodrigo. Fantástica palestra. Não é um dos oráculos que eu estudo muito, mas sempre que o Wagner vem aqui me dá vontade de fazer esse curso, estudar esses negócios. Mas eu ainda vou fazer esse curso seu, talvez assim depois que se terminar essa gravação. Mas para aqueles que estão interessados em participar do Projeto Mayhem, catarse.me/TDC. Você vai fazer parte do Projeto Mayhem, vai participar dessas gravações, vai receber essa revista, tá? Que tem matérias aqui fantásticas. Eu sempre mostro as mesmas, vou tentar mostrar alguma diferente. Olha só, de um autor aqui que ninguém conhece, deixa eu ver, está aparecendo aí, Paulo Jacobina. E você também vai poder fazer parte do grupo de Telegram, onde tem um pessoal bacana que vai te ajudar em muitos assuntos. Então, recomendo demais fazer parte do Catarse. Perfeito, Rodrigo. Ótimo jabá, feito pelo nosso apresentou revista e tudo. E Rafa Ferraz, considerações finais. Bem, é sempre maravilhoso ter o Wagner, né? Desde lá do simpósio, virei fã dele, simpósio de Emitim que ele teve em 2018. Costumam me perguntar qual é a minha religião, eu sempre falo que a minha religião é o meu pensamento, mas se eu tivesse que escolher uma só, seria o taoísmo, e hoje eu descobri que eu conheço muito o Tao Te Ching e conheço pouco das raízes dele, vou ter que pesquisar mais sobre as raízes dele no I Ching. Obrigado. E do Morte Súbita, Thiago Tamosauskas. Tem taoísmo no Morte Súbita, Thiago? Tem sim. Temos uma área lá, aliás, graças ao Robson Belli, temos uma área lá de Ásia Oculta, que, entre outras coisas, tem também bastante taoísmo. Para quem não conhece, o Morte Súbita é um site de ocultismo que está no ar desde 1996. O nosso objetivo é levar conhecimentos proibidos ao alcance de todos. Somos uma coleção de alquimistas buscando a imortalidade e a vaselina pela qual o Yin e o Yang escorregam entre si. Quem quiser acessar é o mortesubita.net, quem quiser apoiar é o catarse.me/mortesubita. Valeu. E do enoquiano.com, Robson Belli, considerações finais. Bom, eu quero agradecer ao Wagner, primeiramente, pela palestra. Muito obrigado, mestre. E é fundamental dizer que o I Ching ele não termina como oráculo. Se você tem interesse, desde sigilação, amuletos Fu, entre outras coisas, magia, Feng Shui, tem muito. O I Ching vai muito, muito, muito além do que a galera imagina para a área de ocultismo também. Então, se você tem interesse em ocultismo, você tem que aprender I Ching primeiro. Tá? Não tem como aprender magia asiática sem passar pelo I Ching primeiro, é básico. Então, procure um mestre, façam um curso, aprendam o básico, estudem muito, e aí vocês vão poder passar para outros conhecimentos que vão te agregar muito mais. Ok, pessoal? Bom, e se o seu negócio é ocidental e você gosta de falar com anjos, acesse aí enoquiano.com.br. Quase todo mundo é bem-vindo, né? É isso aí. Tá certo, Robson. Posso só complementar uma coisa que o Robson falou? Fala. Eu acho que é interessante para todo mundo, não só quem quer saber da parte asiática, mas como o mestre falou que é uma lei, são sobre leis universais, né? Na verdade, é estudo da natureza, independente de ser asiático ou não. É lógico que ele está certo de que é o foco, é a base da civilização, né, chinesa. Mas para o ocidental também vai aprender muito, mesmo se você não quer ser taoísta nem nada, vai colaborar muito. Cara, era justamente isso que eu ia falar, porque quando você estuda o I Ching, né, o Robson estudou desde criança, eu também estudei desde criança, você abre a sua mente para perceber outras coisas que aparentemente não estão no taoísmo, mas na verdade você percebe que está no taoísmo.
né? Porque a base do I Ching você vai te levar para tudo. Você vai entender que tudo o que se encontra no manifesto é mutável, mas está ancorado em algo que é imutável, né? E para a gente se abrir a essa cosmoplenitude, há a necessidade de praticarmos aquilo que alguns vão chamar de ego-vacuidade, não querer ser o primeiro debaixo do céu, né? E para isso, a prática filosófica, assim como o taoísmo, é uma excelente ferramenta para você se conhecer e se desenvolver. Se inscreve em youtube.com/pedra de afiar para despertar esse lado em você e aproveitar para aprender sobre os assuntos mais variados. A gente também fala sobre taoísmo lá, mas eu recomendo estudar primeiro o curso do Mestre Wagner. Mestre Wagner, muito obrigado. Suas considerações finais, por favor. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? E assim, é impressionante assim, a cultura que emana de vocês. São pessoas super estudiosas, né? Sinceras, verdadeiras, e realmente eu agradeço profundamente de poder compartilhar esses instantes aqui com vocês. Espero que a gente continue se encontrando pelo caminho, vocês aqui e o pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo e o pessoal que também vai ouvir o podcast, tá? Que a gente possa se encontrar no caminho. Então, por enquanto, nos encontramos no online, no taoísmo.online, tá bom? Na nossa plataforma. E depois, quando a gente reabrir a Sociedade Taoísta, a gente se encontra para tomar um chá novamente no presencial, tá bom? Quero um grande abraço para todos vocês e que a gente siga se encontrando no caminho. Saúde e longevidade. A gente agradece mais uma vez, Mestre Wagner, pela participação. E para você que está chegando agora, essa já é a entrevista 400 e lá vai éons. Então, não se esquece de assinar o canal, ativar o sininho de notificação, dar o seu joinha, compartilha com todo mundo e, mais uma vez, faz o curso do Mestre Wagner, ou melhor, faz todos os cursos do Mestre Wagner, que vai te servir de base para você entender, inclusive, todo o material que você encontra no Projeto Mayhem. Até a Deixa eu só próxima. falar uma Claro, última coisinha aqui, né? Desculpa, porque claro. assim, tem gente que precisa da orientação do oráculo antes de fazer o curso. E precisando disso, pode nos procurar também, pode me procurar, que assim, eu trabalho com consulta profissional de I Ching, tá bom? Então, precisando, antes de fazer o curso, a gente atende também para esse tipo de orientação. Falou? Perfeito. Então, para você que gosta também de se consultar, é uma ótima forma, eu recomendo. Nunca me consultei com o Mestre Wagner, não, mas o I Ching, para mim, é a minha ferramenta oracular favorita. Fica só a dica. Então, pessoal, até a próxima.